Então, irmãos, nós estamos vendo desde domingo passado sobre Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade. No domingo passado nós vimos um aspecto, hoje nós vamos para outro aspecto da paternidade do nosso Deus, de Deus como Pai. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 8, do verso 3 ao verso 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 3 ao verso 6. Coríntios, capítulo 3, ou capítulo 8, verso 3 ao verso 6, diz assim a palavra do nosso Deus: Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado por essa porção das Escrituras que o Senhor dá para o nosso ensino. Abençoe-nos agora, iluminando o nosso entendimento e dispondo os nossos corações para a obediência. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus, gratos pela sua graça e bondade para conosco. Amém. Amém. Bem, na lição anterior, no domingo passado, nós estudamos sobre as relações interpessoais do Pai, da primeira pessoa da Trindade. Deus apresentado nas Escrituras como o Pai da criação. Nesse sentido, Ele é o Criador de todas as coisas, a origem de todas as coisas é Deus. Ele é o Criador e fundamentador, sustentador de todas as coisas. E isso nós vimos em Malaquias, quando o profeta pergunta: não somos nós, ou não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Então Deus é Pai de todos nesse sentido geral. Deus é o Pai da criação. Vimos um segundo sentido, que Ele é especialmente o Pai dos que creem. E aí nós vimos João 1,12, nós vimos que o Senhor diz, através de João, que a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então todos os que creem em Jesus são filhos de Deus, e essa filiação é uma filiação distinta, é uma filiação especial. Todos foram criados por Deus, por isso Deus é chamado de Pai da criação, mas nem todos habitarão com Deus para sempre, nem todos herdarão as bênçãos do Senhor. Somente os que creem no Senhor Jesus Cristo é que receberão, são feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. E a terceira parte foi que Deus é apresentado nas Escrituras como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que Jesus seja a segunda pessoa da Trindade, as Escrituras apresentam Deus, o Pai, como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê essa expressão muito presente em Paulo e Pedro, especialmente, em Paulo nós vimos em Efésios, capítulo 1, verso 3, em 1 Coríntios 1,3, e Pedro, 1 Pedro 1,3, eles dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses três sentidos básicos as Escrituras apresentam Deus como Pai: o Pai de toda a criação, o Pai de todos os que creem, de modo especial, de modo geral, o Pai de toda a criação, de modo especial, o Pai de todos os que creem em Jesus, e especialmente o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos olhar especialmente para as obras e os desígnios de Deus como Pai. Há alguma distinção entre as obras de Deus, as obras do Filho e as obras do Espírito Santo? Há alguma distinção entre os seus propósitos
especialmente na criação e na redenção, se essa distinção existe, como nós podemos prová-la biblicamente. Então hoje nós vamos continuar olhando especialmente para isso, as obras e os desígnios do Pai na Trindade. Então a nossa ênfase é o que Ele fez, o que Ele faz, e não apenas o que Ele é, como nós já vimos até aqui, mas o que Ele faz. Bem, vimos na semana passada que Deus é o Pai de todas as coisas, mas Ele é apresentado nas Escrituras de um modo muito especial como o Criador e sustentador de todas as coisas. Ainda que a gente vê em alguns momentos, em muitos momentos nas Escrituras, Jesus Cristo sendo apresentado como aquele que pela palavra do seu poder deu origem a todas as coisas, aquele que pela palavra do seu poder sustenta todas as coisas, mas as Escrituras de um modo muito mais específico mostra Deus como fundador de todas as coisas, Deus o Pai como criador de todas as coisas. Então a criação nesse sentido é que a criação é uma iniciativa de Deus o Pai, tá? Ela é uma iniciativa de Deus o Pai. É como se Ele fosse o arquiteto, o engenheiro que projeta todas as coisas e Ele executa através do seu Filho Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Nos primeiros versos de Gênesis a gente vê isso muito claramente, né? Quando a gente lê Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é uma descrição geral, mas aí vem a segunda, vem desenvolvendo essa descrição. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, aqui o Espírito já está na execução, pairava por sobre as águas. O Espírito está agindo como se preparando o ambiente para a obra criadora, para a obra criativa. E aí vai para o próximo verso e diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí João ajuda-nos a interpretar, mostrando que a palavra do poder que criou todas as coisas lá em Gênesis 1 é Jesus, o verbo, a palavra que se fez carne. Então as três pessoas em ação, mas Deus o Pai é apresentado como o projetador, aquele que projetou todas as coisas. O verso 8 do texto que nós acabamos de ler, aliás, o verso 6 do texto que nós acabamos de ler, nos afirma exatamente isso. 1 Coríntios 8, 6, alguém pode ler novamente para nós? 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, a quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Então, o texto de Paulo atribui a existência de todas as coisas a Deus, o Pai. Paulo fala disso lá em Atos 17, vocês devem se lembrar do discurso de Paulo no Areópago, quando ele conversa, discute, debate com os atenienses a respeito de Jesus Cristo. Mas ele começa desde o início falando de toda a criação, e ele mostra Deus o Pai criando todas as coisas. Ele diz que todas as coisas devem a sua origem a Deus o Pai. Então a criação, ela é realizada pelo Filho em cooperação com o Espírito Santo, mas ela é iniciada pelo Pai, ela é projetada pelo Pai. Além disso, além dele ser o idealizador, o projetador, o criador de todas as coisas, ele é também o que dá o sustento contínuo a todas as coisas, o sustento contínuo à criação. Então a gente vê que em detalhes, como no discurso do Senhor Jesus, que pequenas coisas estão sendo poupadas ou sustentadas pelo próprio Pai, por Deus o Pai. Alguém pode ler Mateus 6, 26 a 30? Mateus 6, 26 a 30. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Onde vós, gracioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida. E por que andais ansiosos como o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não
Então, você percebe que são coisas corriqueiras, né, bem comuns, como, por exemplo, a floração de uma planta ou o cuidado da alimentação de um passarinho. E aí você vê a descrição, o próprio Senhor Jesus dizendo que o vosso Pai Celeste é que faz isso. É Deus que veste os lírios com as flores, Deus que faz a floração dos lírios, é Deus o Pai que faz o alimento, que dá o alimento para o passarinho. Deus também não sustentaria você? Então ele mostra que Deus também é que cuida de nós, Ele que provê o nosso sustento, Ele que cuida das nossas vidas. Então, esses atos, essas obras são atribuídas nas Escrituras a Deus o Pai. E aqui especialmente enfatiza a obra da providência divina, né? O modo como Deus governa e sustenta todas as coisas. Na primeira parte nós vimos a obra da criação, né? Como Ele cria, Ele dá origem a todas as coisas. E nessa segunda, a obra da providência, como Ele sustenta as coisas que Ele criou. Então Deus o Pai é quem faz todas as coisas, mas Ele o faz através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, porque o texto de Hebreus 1, por exemplo, nos apresenta nos primeiros versos Jesus Cristo como o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Vimos também em Efésios, Paulo mostrando a mesma coisa, Ele criou e sustenta todas as coisas. Então Deus, Ele é como o administrador, o gerente mor da criação, né? E Ele tem nas outras pessoas execuções da sua obra ou da sua ideia, né? E através inclusive de nós também, de outros seres, de outros meios, Ele também sustenta, Ele mantém a criação. E eu acho interessante ter um amigo nosso, né, que ele entende bem isso, né, que Deus sustenta todas as coisas, mas que Deus nos usa também, Deus como Pai nos ordena a cuidar da criação, né? Então ele tem pés de mamão na casa dele, e ele sempre colhe os mamões quando estão maduros, e ele sempre deixa mamões no pé. Ele diz, não pode tirar todos, porque os passarinhos precisam comer, né? Então ele sempre deixa mamão maduro no pé, por causa dos pássaros, porque Deus ordenou a criação alimentar os pássaros, né? Então Deus como Pai gere essas coisas através do Espírito, através do Filho e através de nós também, mas Ele é o gerente mor, Ele é aquele que administra e que gere toda a criação e que sustenta toda a criação. Bem, além da criação, nós vamos para um plano mais específico, que é o plano da redenção, e aqui nós vamos gastar mais tempo com certeza, né? O plano da redenção também, Deus é apresentado como o autor desse plano. João 3,16, ainda que a pessoa do Espírito Santo não apareça lá, né? Evidentemente nós vimos mais o Pai e o Filho, mas o que diz especificamente? Esse versículo que é considerado o mais famoso do mundo, né? O mais conhecido de todo mundo. O que diz João 3,16? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, aqui a gente vê claramente, né, quando Deus sendo aquele, Deus o Pai, sendo aquele que idealiza e que através do seu Filho executa a obra da redenção. Deus o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse plano divino começa muito antes da sua execução na terra, começa na eleição eterna, né? Então, nós vimos em Efésios, por exemplo, que Deus o Pai nos elegeu no Filho, né? Então, Ele nos elegeu no amado, como Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 3 e 4. Quem pode ler para nós? Efésios 1, versos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor.
Então você vê claramente, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos elegeu. Deus o Pai nos elegeu nele, no seu Filho Jesus Cristo. Então, através de Cristo, nós somos eleitos, mas quem executa a eleição, a escolha para a salvação, é Deus o Pai. Então, na obra da criação, desde a iniciativa, desde o primeiro momento, a iniciativa é do Pai, de Deus o Pai. A iniciativa de enviar o Filho também ao mundo é de Deus o Pai. Nós acabamos de recitar João 3,16, porque Deus o Pai amou o mundo de tal maneira, ele tomou a iniciativa de enviar ao mundo o seu único Filho. Quem pode ler Gálatas 4, verso 4 para nós também? Ainda sobre a iniciativa de Deus o Pai ao enviar o seu Filho. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus o Pai enviou seu Filho na plenitude dos tempos para nos salvar. Então a iniciativa do envio é a iniciativa do próprio Pai. Também na obra reconciliadora, quando Jesus executa a obra da salvação e através da sua obra ele reconcilia homens com Deus e reconcilia pessoas com pessoas na igreja, essa reconciliação, essa obra de reconciliação também é iniciativa do Pai. 2 Coríntios 5,18, quem pode ler para nós? Segunda Coríntios 7,18 ou 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que não se reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Então, quem é que nos reconciliou consigo mesmo por meio de outra pessoa? Deus o Pai nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Então, assim como nós vimos que na primeira parte desse estudo, que Deus é o arquiteto da criação, nós podemos afirmar a mesma coisa, que Ele é o arquiteto da redenção, Ele é o arquiteto da salvação. O seu plano criador também inclui o seu plano redentor, né? Porque a queda do homem, o pecado, estava nos seus desígnios eternos. Então, por isso, ele também estabelece e executa o seu plano para salvar e formar para si um povo santo. Deus é também, como ele é aquele que sustenta a obra da criação, ele é também aquele que sustenta a obra da redenção, aquele que trabalha operando para que a obra da redenção seja sustentada e completada. Por exemplo, nós vimos nas Escrituras que ele é quem responde às orações dos seus filhos por meio de Jesus Cristo. Esse é um ensino direto do Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus que nos ensinou a orar, não foi isso? Como é que começa a oração do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9? Como é que começa a oração do Senhor Jesus? Pai nosso, que estás no céu. Pai nosso que estás nos céus. Então, o Senhor Jesus ora e ele está orando, falando de Deus como seu Pai também, mas ele apresenta Deus como nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Portanto, orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Deus é apresentado como aquele a quem nós dirigimos as nossas orações. Deus Pai é aquele a quem nós dirigimos as nossas orações. Eu creio que para todo mundo aqui é bem clara a dinâmica da oração, né? Como que a oração acontece, especialmente ligando as três pessoas, relacionando as três pessoas da Trindade. Alguém tem dúvida quanto a isso? Como que as três pessoas participam na oração, estão presentes na oração dos crentes? Acho que é bem claro, né? A quem nós oramos? A Deus o Pai. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.
com o auxílio de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós oramos a Deus Pai por meio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, pela graça do Espírito. As três pessoas estão presentes, né, na vida de oração do crente. Contudo, o Pai é aquele para quem nós dirigimos as nossas orações por meio de Jesus Cristo. João 16, 23, alguém pode ler para nós? João 16, 23, pode ler? Naquele dia, nada nos perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Então, Jesus está reafirmando a verdade que as orações são dirigidas ao Pai em nome dEle, em nome de Jesus. E Deus, então, o Pai concede. Nele também nós podemos ter confiança de que as nossas orações são respondidas, quando nós dirigimos as nossas orações a Ele. 1 João 5, verso 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E isso é apresentado especialmente por Jesus no Sermão do Monte, que Deus responde às nossas orações, porque Ele é um Pai generoso, né? O Pai Celeste, Ele é gracioso, Ele é generoso e Ele responde às orações. Mas mais do que isso, o fundamento para isso é a sua promessa, que Ele prometeu que se nós orarmos a Ele, em nome do Seu Filho, na confiança do Espírito, nós recebemos o que temos pedido. Isso também aponta para a sua generosidade. As Escrituras descrevem Deus como Pai generoso, e a generosidade, ela é descrita como vinda do Pai através do Filho e do Espírito. Mateus 7, verso 11. Ele faz uma comparação entre os pais humanos, que são falhos no seu amor, e o Pai celestial. Mateus 7, verso 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que pedirem. Se vós que sois maus sabem dar boas coisas, Deus, o Pai que está no céu, é muito melhor do que você, é generoso, gracioso, Ele vai conceder boas coisas também. Bem, nós vimos então, Deus é o sustentador, ou Deus é o arquiteto da criação, né? Ele deu origem a todas as coisas, e Deus é também o arquiteto da redenção, né? Ele deu origem à nossa salvação. Deus é o sustentador de todas as coisas, Ele cuida da criação que Ele fez. Deus é o sustentador da redenção, né? Ele também responde, Ele atende, Ele cuida daqueles que Ele salvou. Na criação em geral, você vai observar, os passarinhos não oram para Deus sustentá-los, as árvores não oram para Deus dar flores, né? Os lírios do campo não oram para Deus dar flores para eles. Deus simplesmente dá, porque Deus quis assim. Mas para o povo de Deus, para o seu povo, os salvos, Deus quer manter comunhão, Deus quer um laço de comunhão com o seu povo. Por isso Deus mesmo estabeleceu a oração como meio de nós, povo criado, pessoas que somos criação de Deus, tenhamos comunhão com Deus por meio da oração. Então a oração é um meio de Deus sustentar a nossa vida, sustentar a criação, especialmente a redenção, quando nós oramos por Ele, pedindo por graça, santificação, crescimento. Bem, nós vimos no boletim que o tema é disciplina, né? E as Escrituras também apresentam Deus como o Pai que disciplina os seus filhos, e também o Pai que santifica os seus filhos. E talvez possamos pensar, mas não é o Espírito Santo, o ministério do Espírito santificar?
o povo de Deus? Sim, ele é o executor, mas quem planeja, organiza e aplica por meio do Espírito Santo é o Pai. Nós vimos nas Escrituras que Deus é o Pai que corrige amorosamente os seus filhos. Hebreus 12, versos 5 a 10. Quem pode ler para nós? Hebreus 12, do verso 5 ao verso 10. Então a gente vê aqui Deus sendo apresentado como o Senhor Pai que corrige os seus filhos, o Pai que corrige amorosamente os seus filhos, e tem um objetivo: para que seus filhos sejam parecidos com Ele, se tornem participantes da sua santidade, se tornem participantes da natureza de Deus. Então esse é o objetivo da disciplina paternal. O que Deus quer que, então, como Pai, Deus Pai quer que nós sejamos a cara do Pai, né? Mas como nós somos a cara do Pai? Como nós nos tornamos a cara do Pai? Semelhantes a Deus o Pai. É nos conformando à imagem do seu Filho. E Ele mesmo que ordena isso em seu propósito eterno. Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Deus o Pai nos salvou e agora nos santifica para que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. E o objetivo, sendo assim, é que nos tornemos participantes da sua natureza. Então, Deus o Pai é que executa isso também. A Bíblia também diz que as circunstâncias da vida são geridas, a vida do crente são geridas pelo Pai, inclusive provações são geridas por Ele e usadas como meio para a nossa santificação. Foi isso que nós lemos em Hebreus 12, né? Que Ele usa as circunstâncias da vida, inclusive o sofrimento, as tribulações, como instrumento para a nossa santificação, para nos conformar à imagem do seu Filho, nos tornar participantes da sua santidade ou da sua natureza. O Pai é também descrito nas Escrituras como aquele que consuma todas as coisas, aquele que faz a consumação de todas as coisas. Ele tem absoluta autoridade como soberano sobre toda a criação e ele tem absoluta autoridade sobre o futuro. Nós não temos qualquer ingerência no futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, mas Deus gere todo o nosso futuro, Ele sabe de todo o nosso caminho. Por isso Ele nos ensina como lidar com o futuro como Pai. Atos 1, verso 7. Atos 1, 7. Respondeu-lhes: não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai resolveu pela sua exclusiva
autoridade. Não vos compete saber, temos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, né? Até tem uma questão que é difícil de compreender quanto ao fim dos tempos, o dia da volta do Senhor, que o Senhor que conhece, o Senhor Jesus que conhece todas as coisas, disse que o dia e a hora nem ele sabia, que só o Pai sabia de fato, né? É claro que a gente tem muitas implicações teológicas nisso aqui, mas isso aponta para o fato de que Deus, o Pai, é quem coordena, é quem está no comando da consumação de todas as coisas. E o Filho se apresenta, Filho Jesus Cristo se apresenta como aquele que cumpre ordens do Pai quanto ao dia e a hora da consumação de todas as coisas. E aqui os discípulos perguntam: Senhor, será esse o tempo em que restauras o reino de Israel? E aí Jesus responde para eles que não competia a eles saber tempos e épocas que foram reservadas ao exclusivo conselho de Deus. Só Deus, de fato, Deus o Pai tinha de fato conhecimento dessas coisas e necessidade de saber dessas coisas quanto ao futuro, né? Então, o que Jesus disse aos discípulos foi: só Deus o Pai conhece o futuro, Deus o Pai é que conhece o futuro, e isso cabe a Ele revelar ou não, né? Então, não cabe a vocês, não é necessário vocês saberem, o Pai quer reservar isso a Ele. Em Deuteronômio 29, nós lemos que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem a Deus exclusivamente. Deus é aquele que sabe todas as coisas com relação ao futuro, e Ele também é que prepara e que executará, ainda que através das 3 pessoas isso vai acontecer, mas é Deus o Pai que prepara a consumação escatológica, o fim do mundo, a consumação de todas as coisas que vai acontecer no último dia, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 28. 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e tudo. Vê a linguagem que Jesus usa aí? Jesus está dizendo: até eu sou sujeito ao Pai. Ele vai consumar todas as coisas e sujeitar todas as coisas a mim, mas para que Ele seja Senhor sobre todas as coisas, né? E a gente viu que essa distinção entre o Pai e o Filho, ela só acontece na administração da criação e da redenção, né? Eles são iguais em poder, iguais em natureza, não há distinção entre as 3 pessoas, nesse sentido que chamamos de ontológico, né? O ser das 3 pessoas é igual em poder, glória, majestade, dignidade, mas eles têm diferentes atuações na execução dos planos de Deus. Deus o Pai é o arquiteto, Ele é o idealizador, o planejador de todas as coisas. O Filho e o Espírito executam segundo a vontade do Pai. Bem, mas aqui a gente percebe uma harmonia entre a Trindade muito profunda, né? Uma harmonia entre a Trindade, mas há uma proeminência do Pai. A pessoa do Pai, na execução de todas as coisas, tem proeminência. Então há essa hierarquia na Trindade, na execução das obras, que a gente chama de a economia da Trindade, né? A administração das coisas, da criação, da obra da redenção. Há essa distinção entre as 3 pessoas. O Pai, o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho. Então, o Espírito Santo está a serviço de Jesus Cristo a serviço do Pai, de Deus o Pai. Mas essa distinção, mais uma vez, que fique clara, ela só acontece especialmente quanto à execução, a sua relação na execução de todas as coisas. No entanto, nós precisamos pensar nessa subordinação, que é uma subordinação eterna, né? Desde a eternidade
vem falando desse aspecto, né, do filho subordinado ao pai, o espírito subordinado ao filho. Mas, mais uma vez, lembrando que eles são iguais em glória, em poder, em natureza, em majestade, eles são iguais, não há distinção entre eles. Bem, quais são as implicações práticas dessas coisas, meus irmãos? Tem implicações de como nós nos relacionamos com Deus, o Pai, né? E isso é muito importante, e a gente tem procurado fazer aplicações práticas para a nossa vida diária da doutrina da Trindade, né? Como nós podemos deleitar essa doutrina e aplicar essas verdades para a nossa vida diária. Bem, nós começamos vendo que Deus é o arquiteto de toda a criação. Então, aqui nós já temos uma aplicação muito prática. Você consegue pensar numa aplicação muito prática? Se Deus é o arquiteto de todas as coisas, Deus, Pai, é o Criador de todas as coisas, o que você pode pensar em implicação prática ou aplicação prática para você como filho de Deus? Consegue pensar? Deixa eu ajudar vocês. Bem, todos nós aqui temos um pai, né? Nós temos origem, né? Deus, ainda que nós não gostemos do nosso pai, tem alguns que teve experiências muito difíceis com o pai, né? Tem outros que nem conheceram o pai, mas todos nós temos um pai. E a gente sabe da nossa origem. Olha, eu sou filho de fulano, eu sou filho de anjo, né? Meu pai chama anjo divino, né? Chamava anjo divino. Então eu sei a minha origem, eu tenho um pai. Inclusive, os meus irmãos e a minha mãe ficam rindo, né? Que diz que eu estou ficando a cópia, né, do meu pai, que eu estou envelhecendo e ficando a cópia do meu pai. Às vezes eles me chamam de seu Nen, que era o apelido do meu pai, né? Eu sei a minha origem, eu tenho um pai. Então, olhando para Deus como o arquiteto da criação, como Deus que criou todas as coisas, você deve, em primeiro lugar, lembrar que você tem uma origem, você tem um pai. Deus é o seu pai. Bem, se Deus é o seu pai, Deus escolheu quem você é e Deus determinou quem você é. Por exemplo, você escolheu nascer homem? Os homens? Não. Você, mulher, escolheu nascer mulher? Não. Deus escolheu para você, né? Deus escolheu livremente para você. Você escolheu nascer com a aparência que você tem? Deus escolheu. Deus não perguntou para você: espera aqui, você quer ser morena ou loira? Você quer ter cabelo liso ou cacheado? Deus não perguntou, Ele só simplesmente te fez como você é. Deus é sábio. Deus, o Pai, é sábio. E Deus criou você para a glória dele. É claro que tem coisas que são alteráveis, né? A Thaísa pode um dia fazer chapinha nos cabelos cacheados dela, né? Ou a irmã que tem o cabelo liso decidir fazer um babyliss um dia, né? Isso não muda a sua essência. Mas Deus, como Pai, escolheu te criar quem você é, no lugar que você está, para a glória dele. Se Deus é sábio e te fez assim, por que é que você é tão insatisfeito com quem você é? Por que você não consegue ser grato a Deus, o Pai, que te criou como você é? Nós não sabemos ser gratos a Deus como Pai. O Deus que criou todas as coisas me criou assim. O Deus que criou todas as coisas e que é perfeito, e ainda que eu esteja condicionado nesse mundo caído, né? Portanto, eu faço parte do mundo caído, eu sou pecador porque pecamos contra Deus, mas Deus me criou a sua imagem e semelhança, Deus me criou para a sua glória, Deus escolheu que eu nascesse assim como eu sou, né? Pretinho, do cabelo enrolado, para a sua glória. E eu devo estar satisfeito em Deus, ainda que Deus me dê a liberdade de mudar uma coisa aqui e ali, mas na minha aparência, Deus me criou assim para a sua glória, e eu preciso estar satisfeito em Deus. Deus é sábio em me criar assim, Deus é sábio em fazer assim, Deus foi sábio em me criar desse modo. E mais, Deus nos criou assim numa condição temporária. Isso aqui é uma casa temporária, né? A nossa condição eterna é muito diferente do que isso aqui. Nós vamos ter um corpo de glória, incorruptível. Nós devemos estar satisfeitos e
na expectativa da revelação do Filho, porque na revelação do Filho Jesus Cristo, nós seremos glorificados, e esse corpo capenga, que está envelhecendo, está enchendo de rugas, tem dor para todo lado, vai se tornar um corpo de glória. Nós devemos ser muito gratos a Deus Pai por isso. O Salmo 139, no versículo 14, né? Eu acho bem interessante, porque ele diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então o salmista olhando, falando de si mesmo, chamou a si mesmo de uma obra admirável, né? Então, Deus, o Senhor me fez, eu sou admirável e minha alma sabe. E muitas vezes a gente tem conflito existencial, com dramas e com tudo, e a gente precisa falar para a nossa alma: olha, Deus te fez, você é uma obra admirável. Nesse sentido, não humano, mas para reconhecer a perfeição da criação divina, né? Exatamente. Só que nós vivemos numa época tão ligada à imagem e de certo modo ditam o que é bom e o que é ruim, né? Que perfil de nariz que é o bonito, que tipo de cabelo que é o bom, e a gente tem essa coisa toda, esse apelo todo, que nós como filhos de Deus vivemos mais pela cultura do que pelo que o Pai Celeste disse e determinou ao nosso respeito. Então a gente precisa estar satisfeito em Deus e grato a Deus. Quando a gente tem essa consciência como Davi, de que nós somos criação admirável de Deus, que Deus nos criou de modo assombroso, né? E de fato eu fico impressionado ainda, como que uma coisinha invisível, que é o gameta, né? Uma coisinha invisível, acaba se tornando, né? Aí, o espermatozoide fecunda o óvulo e aí os dois juntos começam a formar uma vida invisível. Daí a poucas semanas começa a crescer, até chegar 9 meses, sai uma criança com 40, 50 centímetros, com 2, 3, 4 quilos, tem crianças até de 6 quilos, né? E é assombroso você ver um bebê sendo gerado no ventre de uma mulher. Eu tinha agonia, né, quando eu via, especialmente a Nicole mexia muito, né, e eu colocava a mão na barriga da Miss, dava agonia, mas ao mesmo tempo é assombroso como é que isso acontece. É um milagre, é uma coisa espetacular. E aí depois nascemos, crescemos, e Deus cuida e sustenta, e nos sustenta, e nós temos sistemas que funcionam direitinho, funciona por 50, 60, 70, 100 anos, 100 e tal anos, né, funcionando. De vez em quando dá um defeito, precisa ir na oficina, né, lá no hospital, consertar, mas funcionando para a glória de Deus. A gente precisa reconhecer a grandeza da criação de Deus como Pai, né, o que Deus fez. Nós precisamos reconhecer e atribuir a Ele a glória devida pela nossa criação. Somos seus filhos, criados para a sua glória, a imagem e a semelhança do nosso Deus. Moanas. O interessante, pastor, essa semana estava no debate, o debatedor estava debatendo a questão da maternidade, dizendo que era uma construção social para desconstruir o poder de Deus na criação, né? E aí eu achei muito interessante que o senhor falando aí sobre o milagre da criação na gestação, e aí eu lembrei, né? Eles debatendo a maternidade, a imposição na sociedade sobre a mulher. Fomos nós que decidimos que só mulheres geram filhos, né? Gente, e é tão estranho que querem dar a cara de ciências a isso, né? Mas vão contra os fatos, vão contra a biologia. A biologia diz como as coisas funcionam, né? Só mulheres podem ter gestação, né? Então a gente precisa ir para os fatos, ir para a ciência. A ciência nos ajuda a responder isso, né? Eu quero fazer mais uma aplicação. Se Deus é o arquiteto de todas as coisas, Ele também é o sustentador de todas as coisas. Ele é o Pai amoroso que sustenta, que cuida de você, que inclusive poderia cuidar de você, mandar comida para sua casa todo dia, sem você pedir.
sem você precisar trabalhar. Mas Ele quis estabelecer uma relação com você através do trabalho e através da oração, né? Então, como nós podemos aplicar isso, a paternidade de Deus nesse sentido? Deus, como Pai, nos criou para a sua glória, e nós vivemos para isso, mas Ele nos criou também para que nós nos deleitássemos nele. Como você deleita na paternidade de Deus? O fato de você já percebeu, já conseguiu entender o significado da oração? O que significa orar a Deus Pai? Uma das melhores coisas da minha infância era quando meu pai chegava do trabalho, depois de uma semana, às vezes 15 dias fora de casa, e ele chegava do trabalho, e aí depois de tomar banho, jantar, juntava a meninada toda, e lá em casa nós somos um monte, né? Nós somos 7. Juntava a meninada toda em cima da cama e ficava disputando quem ficava mais colado nele, né? E ele ia contar histórias, contar como é que foi a semana, e contar as anedotas dele, e a gente queria ficar com ele, porque a gente sabia que segunda-feira ele ia embora de novo, né? Ele voltava para o trabalho e às vezes ficava a semana, e tinha época que tinha que ficar até 15 dias no trabalho. Nós sabemos desfrutar, né, se nós temos uma boa relação com o nosso pai humano, né, nós sabemos desfrutar dessa comunhão com o pai terrestre, com o pai humano. Você tem sabido aproveitar a sua comunhão com Deus o Pai? E a comunhão com Deus o Pai é especialmente pela devoção, a leitura da palavra de Deus e a oração. Só que nós estamos tão pouco habituados com a presença do Pai, que a gente não tem gastado mais tempo de comunhão com o Pai, de sentar, ler a Bíblia, ouvir Deus falar, ouvir o Pai falar ao nosso coração e orar ao Pai por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso e voltar para isso, né? E deleitar na paternidade de Deus, saber que Deus o Pai nos ouve através de Jesus Cristo, e que isso é um privilégio dos que creem em Jesus. É um privilégio dos que creem em Jesus. Então precisamos aplicar isso de modo mais prático à nossa vida. Terceira aplicação: todo mundo aqui já apanhou do pai, já? Ou apanhou da mãe, né? Todo mundo sofreu alguma disciplina, todos nós, né? Sofremos alguma disciplina. É claro que alguns filhos têm mágoas profundas porque foram corrigidos de forma muito violenta, né? E às vezes você conheceu um pai agressivo dentro de casa, que além de ser violento na sua correção, espancava sua mãe, né? Violentava a sua mãe. Então você talvez tenha uma relação difícil com seu pai, mas você sabe que existem pais humanos que são duros na disciplina, mas que são profundamente amorosos, né? Eu já compartilhei com os irmãos aqui que eu tive essa experiência, né, de ter pais rigorosíssimos. Meu pai, só de olhar para a gente tremia. Só que era tão curioso, né, porque esse pai que dava medo na gente é o mesmo pai que a gente gostava de ficar na cama sentado e todo mundo disputando o colo dele, querendo saber quem ia ficar mais perto, porque a gente sabia que ele era duro por causa do nosso erro, porque ele não queria que nós errássemos, ele não queria que nós fôssemos para o caminho do mal, e ele demonstrava muito amor, né? A minha mãe do mesmo jeito, né? Minha mãe era muito rigorosa, muito rígida, e até hoje, até com os netos, né, ela é, mas ela é muito amorosa também, muito amorosa. A gente conhece isso, né? Muitos filhos conhecem isso da relação com os pais e com as mães. E ainda tendo pais falhos, nós pais erramos, né, na educação dos nossos filhos, e todos nós vamos ter que reconhecer que nós erramos na educação dos nossos filhos, mas ainda assim nós confiamos no nosso pai, né? Sabendo que erramos, que os nossos pais erram, nós confiamos no pai. Por que não confiar no amor do nosso pai? Na disciplina, na correção, saber que Deus está nos corrigindo, que Deus está nos disciplinando muitas vezes, que às vezes passamos por privações, por provações, que são meios de Deus nos aproximar mais dele. Eu já citei aqui, né, e
E gostaria de citar de novo o livro do John Piper, né? Não desperdice o seu câncer. E aí o título parece absurdo, né? Como falar de uma coisa tão terrível? Ele disse, olha, não desperdice o seu câncer. Há uma doença grave, um mal terrível na sua família, pode ser um meio de te chamar para mais perto de Deus. Vai te fazer orar mais, vai te fazer confiar mais em Deus, como teu pai. Então confie na disciplina do Senhor, ainda que esteja sendo dura, ainda que esteja sendo dolorosa. Deus, como Pai amoroso, está cuidando de você e é para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, descanse na disciplina do Pai. Deus está corrigindo você, porque Ele quer que o filho seja, que você como filho, como filha, seja mais parecida com o seu Filho Jesus Cristo, seja mais parecido com Ele, que você tenha a natureza de Deus, se torne participante da natureza de Deus, mais santo, mais justo, mais correto perante o Senhor e perante o mundo. Mais uma aplicação prática para nós como filhos, né? E essa vai ser a última, tá? Bem, na nossa relação com os nossos pais, nós nunca sabemos até quando nós vamos ter o nosso pai do nosso lado, né? Eu há 2 anos perdi o meu, e eu sei que muitos de vocês perderam também. E uma das coisas que causa medo no filho é perder o pai, né? Especialmente se é um pai amoroso, uma referência boa, a gente tem medo de perder. Deus é o Pai eterno, que você nunca precisa ter medo de perder. Pelo contrário, você pode criar uma expectativa de ter uma comunhão muito mais plena com Ele na eternidade, porque lá você será perfeito. Ele vai te aperfeiçoar e vai te livrar de todas as suas mazelas, de todas as suas limitações que o pecado impôs sobre você. Lá você vai desfrutar de fato da comunhão eterna com Deus o Pai. Você não precisa ter medo de ficar sem Deus, não precisa ter medo de ser abandonado por Deus, pelo Pai. O texto da semana passada, né, de Isaías 40, qual é o texto, meu bem? Isaías 45, que diz que pode uma mãe abandonar, esquecer-se do filho que amamenta, ou pode ela abandonar o seu próprio filho, mas ainda que a mãe esqueça do seu filho ou abandone o seu filho, Deus jamais nos abandonará. Isaías 49, 15. Por isso que eu não gosto que grava de manhã, porque eu sou muito informal de manhã e esse negócio vai para a internet, né? Essas informalidades da escola dominical. Isaías 49, 15. Deus nunca, jamais esquecerá de você. Amém? Na semana passada eu passei uma atividadezinha, não sei se vocês